Mais uma vez estamos juntos, seja muito bem-vindo e bem-vinda também. Esse é o programa Escola Bíblica. Aqui nós aprendemos juntos acerca da Palavra de Deus. É ao vivo e você pode interagir com a gente, participar, deixar aqui a sua dúvida, o seu questionamento, em especial sobre o tema de cada semana. Cada semana tem um tema diferente. Essa semana a gente está falando sobre a fé e o pecado. É uma temporada especial, é a temporada que fala sobre fé, o sentido da fé, esse é o tema geral, e nessa semana a gente falando sobre a relação da fé e também o pecado. Um tema diferente hoje, hein? A gente vai dar uma pausa, mas antes eu quero dizer para você, especificamente hoje a gente vai falar sobre os 7 pecados capitais. É bíblico ou não? Como surgiu a história dele? Bem rapidinho a gente volta com você, os 7 pecados capitais hoje aqui na Escola Bíblica. Até já! Escola Bíblica junto com você e uma temática que chama atenção, tem a ver com a nossa vida, uma vida de fé ou uma vida de pecado, ou as duas coisas. Esse é o ser humano, né? Cheio de falhas, cheio de confiança, cheio de erros, cheio de decepções também. As decepções têm sido fortes para todos nós, né? Que desafio tem sido o ano de 2020 e o ano de 2021 em vários aspectos, em especial esse tema que tem mexido com os nossos corações, coronavírus. Particularmente, eu já conheci pessoas bem próximas, amigos aqui relacionados, ligados com a Novo Tempo, pastores conhecidos, mesmo familiares um pouco mais distantes que perderam a vida por causa dessa doença, dessa grave doença, e você possivelmente tenha perdido também pessoas queridas ou conheça alguém. O desafio tem sido grande, mas não se esqueça, e eu quero começar o programa de hoje, que é o último da semana, reforçando a importância de você confiar em Deus. Confiar naquele que tem o controle das situações, das coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa do meu coração aqui, algo que a gente vai começar o programa de hoje. Tem muito assunto ainda, tem tempo, mas não se esqueça de fazer a sua parte, tá? Principalmente cuidando aí com duas coisas que são necessárias, que são orientações, que é a questão do álcool gel, da máscara de proteção. Isso aí é o clássico, mas principalmente com relação ao cuidado com a sua saúde, tá? Tente melhorar. Isso não vai garantir que de fato a gente não tenha maiores problemas, mas tente melhorar a sua imunidade, tente dormir bem, tente se alimentar adequadamente, tomar sol, vitamina D, tá? Não se esqueça disso. A questão da atividade física dentro da sua possibilidade também. São coisas que são importantes. A gente tem que ter realmente esse cuidado, porque quanto mais a gente cuida, menos possibilidade a gente tem de correr o risco de agravar caso a gente se depare em algum momento com essa doença, tá? Então, é o que a gente pode fazer, a nossa parte. No mais, a gente coloca nas mãos de Deus, confia que Ele está no controle de tudo e sabe realmente o que é melhor para nós, tá bom? Quero começar desafiando você a estudar com a gente o tema dessa temporada e oferecer para você esse DVD. Um DVD que foi preparado com muito carinho para você, tá bom? O DVD O Sentido da Fé. Está vendo já na tela aqui? Esse é o telefone para você entrar em contato com a gente. O WhatsApp, você pode entrar em contato e dizer assim, por favor, quero receber o sentido da fé, eu quero receber o sentido da fé, quero receber o DVD sobre a fé. Não importa, escreva para a gente nesse número e a gente vai entrar em contato com você, a equipe da produção, a equipe de atendimento do Departamento Escola Bíblica vai retornar para você, pegar o endereço e enviar para sua casa esse DVD com muito carinho, tá bom? Ou você pode ligar para a gente também, se assim for a sua escolha, 12 21 27 31 21. A gente chegou ao final desse estudo sobre fé e o pecado. Nós vimos ontem que a origem do mal tanto prejudica quanto tem feito uma destruição total nesse mundo. Falamos sobre os diferentes tipos de pecado também.
os pecados que aparecem na Bíblia, qual o contexto que esses pecados estão inseridos, né? Que existem vários termos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento que são traduzidos como pecado. Falamos sobre o pecado chamado de pecado imperdoável, o pecado que gera morte, né? E falamos também sobre o pecado contra o Espírito Santo. A gente abordou vários aspectos aqui. E se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar com a gente, pode tirar suas dúvidas pelas redes sociais também, ou assistir os episódios anteriores da temporada, tá? Ou das outras temporadas também, no NT Play ou no YouTube. A gente vai orar agora. Na sequência, tem uma pergunta que chegou para a gente sobre o tema de ontem, eu vou responder rapidinho e a gente vai entrar nos 7 pecados capitais como tema de hoje, tá bom? Oremos. Senhor, obrigado por mais esse programa, nosso último encontro da semana, mas que o Senhor nos permita termos ainda encontros pessoais e diários contigo, que a Tua palavra alcance o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e continue falando ao nosso coração e fale conosco nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Entrou em contato com a gente ontem, entre algumas perguntas que chegam aqui, a Cleide Sampaio. Nós anotamos essa pergunta, foi uma pergunta interessante que ela fez aqui relacionada ao tema de ontem, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Acabou que a gente não tem a informação de onde a Cleide é, mas Cleide, depois se você puder escrever para a gente, tá? E a pergunta dela foi muito interessante. Se o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, que é o que a gente mencionou aqui, e ao mesmo tempo nós mencionamos que alguns homens que pecaram contra o Espírito Santo tiveram perdão, e nós demos alguns exemplos, né? Não seria uma contradição? Se é um pecado que não tem perdão, como é que alguns homens que pecaram contra o Espírito Santo tiveram perdão? Aparentemente, realmente é uma contradição, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender, vou ser bem rápido aqui, é que o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, não é um assassinato, não é um roubo, não é algo que você faz em si. O pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar, ouvir a voz do Espírito Santo sobre algum outro pecado que você tenha, ou sobre o seu estilo de vida, ou sobre algo que você sabe que deve seguir ou fazer e não faz. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Você se rebelar contra Deus. E daí você vai continuar fazendo a prática dos pecados. A gente, o ser humano que se rebela contra Deus, que rejeita o Espírito Santo. Então, tudo vai depender da gente abandonar essa condição de rejeitar o Espírito Santo. Se eu rejeito o Espírito Santo, eu pequei contra ele, eu estou perdido. Mas, se em algum momento eu ouvir a voz do Espírito Santo, eu reconhecer o meu pecado, como Manassés fez, né, o exemplo que eu dei ontem, como Sansão fez, como outros homens da Bíblia fizeram, o Davi errou também, Deus perdoa os pecados. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo tem os pecados perdoados. Então, existe uma diferença entre você rejeitar o Espírito Santo e continuar praticando o pecado, e você ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e se arrepender. Ok? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre os 7 pecados capitais. Essa teoria é muito usada em histórias seculares, né? Literatura, filmes, novelas falam sobre os 7 pecados, sempre alguém cita sobre isso. Agora eu pergunto para você, você sabe quais são os 7 pecados capitais? Confesso que nem eu sei de cor, tá? Eu não sei de cor e muitos não sabem, a grande maioria, né? A gente vai entender como é que tudo isso começou. A verdadeira origem da classificação dos 7 pecados capitais, ela é imprecisa, não se sabe quando começou essa ideia dos 7 pecados capitais. Mas existe uma predisposição em acreditar que começou no século IV. Como e quando? E você pode ler comigo aqui. No século IV, o monge grego Evagrius Ponticus selecionou 8 atitudes mais graves que os cristãos poderiam assumir. Então ele escolheu 8 atitudes, e essas atitudes eram gula, fornicação, avareza, descrença, ira, desencorajamento, vanglória e soberba. Então, em princípio, eram 8 características
do ser humano sem Deus. Daí passaram os anos, no ano 590, por uma sugestão de um monge Gregório I, se tornou canônica, ou começou a fazer parte do cânon da Igreja Católica, esses pecados. E você vê a imagem aqui do Papa Gregório I, do ano 540 a 604. Ele sugeriu que fizesse parte do ciclo de informações e doutrinas católicas. Então, foi ele que usou o primeiro termo, pecado capital. Por que capital? Capital vem do latim, capto, que significa cabeça, líder, chefe, ou seja, os 7 pecados cabeça, chefes, os piores pecados. Então, a lista desse Papa, que tinha 8 itens, ela começou a ter algumas alterações. E alguns pecados começaram a se unir, eles acabaram encaixando a transgressão, como vanglória e outros pecados mais, soberba, até que nós conhecemos hoje os chamados 7 pecados capitais. E depois foi colocado também dentro da Suma Teológica de Tomás de Aquino, sistematizado como os 7 pecados, que são esses aqui. Orgulho e soberba, esse é o primeiro pecado que você vê, tá? Que em contrapartida a Igreja Católica coloca a humildade como o oposto do orgulho e soberba. O segundo pecado é a avareza, e o contrário seria a generosidade. A inveja é o terceiro pecado, o contrário, caridade. A ira, a mansidão é o inverso. O quinto, a luxúria e impureza, o contrário seria castidade. O sexto, gula, o contrário, temperança. E por fim, a preguiça, que o contrário seria a diligência. Esses são os 7 pecados capitais. E você ouviu aqui, resumidamente, de uma forma bem rápida, como é que surgiu e foi sistematizado essa crença, ou foram sistematizadas as crenças dos 7 pecados capitais. Vamos dar uma pausa? Após o intervalo, a gente vai entender se a Bíblia, de fato, aprova os 7 pecados capitais e se eles fazem sentido nos dias de hoje e se eles devem ser considerados, de fato, os pecados mais terríveis que nós podemos nos deparar todos os dias. A gente vai rapidinho falar com você daqui a pouquinho. Voltamos já. Espera aí. Até mais. Obrigado a você do Brasil e de fora do Brasil também acompanhando a gente. Várias emissoras espalhadas por todo esse Brasil, 20 capitais com canal aberto assistindo a Novo Tempo. Você também com vários canais fechados aí, em casa assistindo os canais fechados ou pela parabólica, nas comunidades ribeirinhas, nas grandes e pequenas cidades também. E a gente está transmitindo nesse momento pelo Facebook, é isso, Pelo Facebook e pelo YouTube também da TV Novo Tempo, tá? Muita gente querida está assistindo a gente. Vamos ver se eu abro rapidinho para ver quem está escrevendo para a gente. Elizabeth Miller, boa noite, Elizabeth, Deus te abençoe, tá? Tá pedindo orações pela neta, Maria Heloísa. Também Detiane Silva, pastor, o que ela escreveu aqui? Subiu. Apareceu. Cadê Detiane Silva? Pastor, estamos assistindo do Maranhão. É isso aí, muita gente participando. E quem fez a pergunta que eu mencionei agora há pouco foi a Cleide Sampaio, sobre o pecado do Espírito Santo. Ela escreveu para a gente, ela é de Catu, na Bahia. Catu, na Bahia, assistindo também. Pessoal de todos os cantos do Brasil. A Bíblia não apresenta que os 7 pecados capitais sejam os principais pecados bíblicos. Só relembrando quais são eles, tá? Orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Esses são chamados 7 pecados capitais. Mas os pecados que o homem está disposto a considerar pequenos, ou os pecados pequenos, às vezes podem ser grandes diante de Deus. Nem sempre aquilo que o homem acredita que é o pior pecado, para Deus às vezes não é, e é o inverso. Por exemplo, um beberrão, com uma chamada aí, um bêbado, uma pessoa que se embriaga, ele é desprezado. Dizem que esse pecado vai excluir ele do céu. A Bíblia fala realmente que a bebedice, a glutonaria, distanciam a pessoa do céu. Só que, no entanto, olha que interessante isso. A Bíblia, ao mesmo tempo, diz assim que o egoísmo, a cobiça, o orgulho são repreendidos por Deus.
Então, às vezes, o que a gente acha que é pior ou melhor, Deus tem uma visão diferente. Se existissem os 7 pecados capitais bíblicos, se de fato existissem os piores pecados, não que esses pecados não sejam ruins, não que esses 7 pecados não sejam pecados, de fato são, mas existem 7 pecados que a Bíblia diz que Deus considera que eles são graves. Provérbios 6, olha que interessante esse verso aqui. Olha o que diz Provérbios 6. Essas 6 coisas o Senhor odeia, ou seja, tem 6 coisas que Deus odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. E abominar é pior do que odiar, né? É difícil aqui. Olha as coisas que Deus não gosta, não suporta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o pior de todos que Deus abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Ou se tem uma coisa que Deus não gosta aqui, né, a gente está aprendendo, aquela pessoa que gosta de fazer intriga, né? Então, voltando à questão de ontem, né, existem alguns pecados que Deus considera eles mais abomináveis do que outros. E se houvessem 7 pecados capitais, seriam esses, né, os pecados que a Bíblia diz que Deus realmente não aceita, não suporta. E quando a gente começa a estudar um pouco mais a Bíblia, a gente percebe que a essência desse texto mostra que as intenções, às vezes, são piores do que o ato em si. Então, alguém que está maquinando fazer o mal, Deus considera pior do que alguém que, às vezes, faz algo errado por impulso. Já percebeu isso? Deus olha a intenção do coração, da mente. Porque alguém que pode ter errado, às vezes ele fez por um tropeço momentâneo. E olha que curioso, até mesmo a legislação humana brasileira faz uma diferença entre os atos a partir da intenção. Se alguém fez algo errado por impulso ou se ele planejou. Eu vou mencionar para você rapidamente aqui, olha só. Código Penal. Olha o que diz no artigo 65, diz que é circunstância sempre atenuante da imposição da pena, é uma linguagem mais jurídica, né? Ter o agente cometido o crime sob influência de violenta emoção, provocado por um ato injusto da vítima e especialmente para os crimes de homicídio e lesões corporais. Então, o que está querendo dizer? A pena vai ser diferente para alguém que planejou matar a esposa, de alguém que viu, quem sabe, a esposa num ato de adultério, e ele matou a esposa ali. A pena dele vai ser diferente do que se ela tivesse saído, ele tivesse planejado, eu vou pegar ela um dia. É diferente do ato dele estar vendo naquele momento. Então, vamos trazer para a questão bíblica, né? A questão bíblica diz o seguinte, que Deus olha até isso também, Deus olha mais a intenção do que o ato, porque às vezes você pode praticar algo grave, mas por impulso. Os 7 pecados são ações fruto do egoísmo. Isso mostra que a essência mais grave é a intenção, mais grave do que as ações. Então Deus olha o coração humano. Eu gosto muito desse texto aqui de Ellen White. Eu estou citando eventualmente para vocês aqui, é muito importante os textos dela, eu gosto bastante. Diz assim, os pecados que o homem está disposto a considerar pequenos podem ser os mesmos que Deus tem como grandes crimes. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 337. Deus olha diferente da gente. Então, os 7 pecados capitais pode parecer que são os piores, mas às vezes para Deus, uma pessoa que é vaidosa, para Deus aquilo pode ser pior do que alguém preguiçoso, por exemplo. Deus é que sabe. Deus é que sabe o que vai no coração humano. A Bíblia define o pecado e virtude como obras da carne e define as virtudes como obras do Espírito. Existem pecados que a Bíblia diz que são fortemente graves.
E ela até é incisiva em dizer que, quem sabe, são até mais graves do que propriamente os chamados 7 pecados capitais, né? Olha o que diz Gálatas, por exemplo. Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Será que dá tempo de eu ler aqui? Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Vou tentar mencionar para você aqui, Novo Testamento, próximo a Romanos, livro de Romanos, depois a gente vai para Coríntios, textos muito bonitos aqui, e Gálatas. Gálatas, capítulo 5, a partir dos versos 19 a 21. Olha o que diz aqui. Hoje eu faço questão de ler para você. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, esses são alguns pecados que a Bíblia apresenta como graves, fortes, mas Deus, Ele olha além disso. Por que a pessoa pratica isso? Por causa de um coração egoísta? Né? Paulo, quando a gente lê aqui Gálatas, foi Paulo que escreveu, no verso 21, ele diz assim que essas pessoas que praticam isso, elas não herdarão o reino de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente fala sobre os 7 pecados capitais, não quer dizer que, de fato, eles sejam os pecados cabeça, os piores pecados, como foi sistematizado ao longo da história. Eles são pecados. Mas a Bíblia fala de outros pecados que nós lemos aqui, tanto em Gálatas, outros textos que mencionamos também, fortes pecados. Mas a essência de tudo é que Deus olha o coração humano. Existe uma solução para qualquer pecado. E a solução é buscar a Cristo. Cristo concede o fruto do Espírito. Os 7 pecados capitais ou qualquer pecado, não importa, eles podem ser perdoados. E quando Deus entra no nosso coração, Ele nos concede paz, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos, ou esse é o fruto do Espírito. O nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração é templo do Espírito Santo. Esse é um dos motivos que nós devemos buscar a pureza, nos afastar do mal. A perfeição, a gente sabe que só vai ter no céu. Ninguém vai ser perfeito nessa terra de pecado. Mas como Paulo mesmo diz, nós devemos buscar manter a nossa mente, o nosso corpo mais limpos, mais próximos de Deus, do Espírito Santo. E vai acontecer, sabe o quê? A gente não vai deixar de pecar. Só quando Jesus voltar que nós passaremos pela glorificação e aí nós não seremos mais pecadores. Mas quanto mais a gente estiver perto de Deus, menos desejo por pecar nós teremos. Esse é um assunto que a gente poderia estudar uma semana aqui. Mas um dia o ser humano se afastou de Deus, pecou. O nosso coração se afasta de Deus e nós pecamos. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do pecado. Hoje, a gente se afasta do pecado e um dia nós não pecaremos mais quando Jesus voltar e não teremos mais uma natureza pecaminosa. Se aproxime de Deus. Um dia Adão e Eva se afastaram de Deus, mas hoje nós podemos nos aproximar dele. Te espero semana que vem para mais um estudo aqui na Escola Bíblica. Que Deus te abençoe. E nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque apesar de um dia o ser humano ter se afastado de Ti, hoje nós temos a oportunidade de nos voltar para os Teus braços e não vivermos uma vida em rebelião. Nós nos entregamos em Tuas mãos nesse momento, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Te agradeço então, mais uma vez, por essa participação. Semana que vem estaremos juntos pela graça de Deus com mais um tema que é fé, graça e obediência. Ao vivo, se Deus quiser, segunda-feira, 20h30 da noite. Um abraço, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.